A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a iniciar o nosso Ponto de Encontro. Hoje nós vamos querer ajudar principalmente pais, mães, avós que querem investir em melhorar a sua vida familiar, principalmente na relação com os seus filhos e netos, que nem sempre é fácil, porque as coisas estão a mudar e mudam muito depressa. Então, esta é a altura ideal, querido ouvinte, para investir alguma atenção, algum coração, todas as semanas deste mês, para desenvolverem a vossa vida, a vossa qualidade na vida familiar. Então, para isso convidei a Sara Lisa Gugeral. Ela é estudante de Psicologia no ISPA, em Lisboa, e pertence ao Celebrando Restauração da ICMAV. Olá, Sara Lisa. Olá. Bem-vinda ao Ponto de Encontro. Obrigada. Então, dentro do tema geral do mês, hoje vamos falar sobre... Vamos falar sobre os pais com um estilo permissivo. Pode explicar um pouco esta questão das práticas parentais? Sim, existem diferentes tipos de práticas parentais. Como já falamos no último programa, são influenciados pelo contexto que os rodeia, temos que ter isso em conta, pela cultura, pelas características dos pais, dos filhos, também pela sua educação prévia. Tudo isto forma a prática parental que cada pai tem com o seu filho. De acordo com a psicóloga Diane Baumrind, como eu já tinha dito também previamente, ela identificou 4 tipos de estilos parentais, ou melhor, 4 tipos de pais, que são caracterizados pelo poder e pelo afeto. Pais com estilo permissivo. Quais são as características destes pais, Sara Lisa? Os pais com estilo permissivo exercem menos controle sobre o comportamento dos seus filhos do que, por exemplo, os pais autoritários, que nós falamos no programa anterior. Eles não têm regras e limites definidos, por talvez acreditarem que as crianças devem compreender como se comportar através da sua própria experiência, ou porque também simplesmente não sabem disciplinar. Eles são inconstantes. Hoje é assado, amanhã é cozido. Não há uma segurança, uma consistência. Uma regra, vamos dizer, de limites, né? Até onde posso ir, não é? Quer dizer, a coisa não está clara para ninguém, nem para os pais, nem para os filhos. Pois, porque os pais dão muito espaço aos filhos, para os filhos determinarem os seus próprios horários, as suas próprias atividades. Os filhos têm uma grande participação nisso. Independentemente da idade, pode ser uma criança com 3, 4 anos. Exatamente. E quem manda em casa, digamos assim, poderão ser esses filhos. Eles é que determinam, porque os pais deixam. Eles acham que é essa maneira de ter mais equilíbrio, mas acaba por criar um desequilíbrio tremendo, porque as crianças precisam de orientação dos pais. Não é serem reprimidas, mas precisam de orientação e segurança. Orientação e segurança, a clareza nos limites, não é? Sim. Quantas horas ficar diante de uma televisão ou de um telemóvel? Isso devia ser determinado por quem tem mais experiência de vida, mais conhecimentos, né? E não de uma criança. Eu quero ficar 3 dias seguidos em frente à televisão, por exemplo, e como só pipocas. As crianças orientam-se muito pelos desejos, pelas vontades, e não sabem talvez as consequências possíveis disso, enquanto que um pai sabe, ou devia saber pelo menos. Alguns não sabem. E os pais servem para isso, né? Formação e educação. E claro que o filho faz de boa vontade o que faz, porque é o que apetece fazer, mas é preciso, como eu disse, essa orientação dos pais. E os pais permissivos muitas vezes não dão, permitem, né? Permitem.
E mais características? Os pais frequentam muitas vezes, ou seja, consultam muitas vezes as crianças, como eu disse, acerca das decisões e para explicarem as razões das regras familiares. Ou seja, isso é uma coisa boa, né? Sim, é bom. Eles não são exigentes a nível de realizações e do comportamento da criança. Por exemplo, no performance escolar não são tão exigentes e não põem tantas expectativas para com os filhos, como por exemplo o estilo parental autoritário. Que é muito exigente nas notas, na escola, no desempenho. No performance, exato, na maturidade. E os pais permissivos não são tanto. Os pais permissivos demonstram amor, carinho, calor humano, mas também com alguns limites, mas demonstram. Portanto, os pais são como um recurso a ser utilizado pelos filhos. Eles não são responsáveis ativamente pela alteração do comportamento da criança. São algo que os filhos podem usar como um recurso. Digamos que como educadores eles não são, obviamente, né, influenciam, mas não orientam, não? Sim. Não são muito orientadores. Exato, só se a criança precisar e mostrar que precisa. Aí eles interessam-se e partilham as suas experiências. E então quais são as consequências nos filhos deste estilo de parentalidade, este estilo de ser pai e mãe? Os filhos de pais permissivos tendem a ser relativamente imaturos. Porque tudo é fácil, eu quero isto, né? Eu quero e tenho e posso, e não sabem, não percebem os limites, não percebem o porquê das coisas, têm de aprender pela sua experiência própria, não têm orientação dos pais, então é claro que vão ser mais imaturos. E às vezes aprendem só com a dor, né? Com a dor e com as más surpresas da vida. E a questão sobre isso é que eles próprios têm uma dificuldade em controlar os seus impulsos e resistir às frustrações. Como eles não foram treinados, né? Porque também faz parte da educação, a frustrar a criança, no sentido dela perceber que não pode ter tudo o que quer, na vida real é assim. Pois. Eles não sabem lidar com a frustração, têm muitas dificuldades nisso e não têm uma boa, entre aspas, autoestima para lidar com isso, porque sempre tudo foi dado, permitido. E por isso também têm dificuldade em aceitar as suas responsabilidades pelas ações que eles tomam, dificuldade em agir de forma independente. Independente no sentido de autónoma. Depois podem, por não serem seguros, se tornar dependentes de outros e seguir outros. E esses outros poderão não ser assim as melhores influências, não é? É o risco, não é? Exato. Não sentem... Ok, eu vou fazer isto porque eu quero. Não assumem a sua responsabilidade, vão acabar por seguir outra pessoa, outro grupo. Pronto, na adolescência talvez o grupo de amigos, que muitas vezes podem ser influenciados por isso, o chamado peer pressure, a pressão do grupo, não são firmes, não são seguros em si. Eles também são geralmente desinteressados em novas realizações, ou melhor, em novos projetos e planos e desejos. Eles têm grande dificuldade em ter planos de futuro. Sim, filhos de pais permissivos, então, teoricamente, tiveram uma vida fácil, não é? E não aprenderam, por exemplo, provavelmente a serem empreendedores, é isso? É isso mesmo. Depois, quando estão sozinhos, no mundo real, têm mais dificuldade em ser persistentes, né? Terem um plano e depois persistirem naquilo, trabalharem para aquilo, porque são pouco afirmativos e mais incertos. Como sempre foi tudo dado através de outros, né? Eles, quando têm que fazer por si próprios, encontram-se com muitas dificuldades. Encontram-se, posso chamar assim, pouco equipados, não têm as ferramentas que precisam para fazer as coisas. Realmente é como já falamos na semana passada, é um grande desafio, né? Ser família, ser pai, educar filhos não é fácil e precisamos talvez de pedir ajuda nessa análise.
Muitas vezes também pode haver outras pessoas que influenciam, né? Não são só os pais que estão responsáveis pela educação, pela formação dos pais, dos filhos, aliás. Também há professores, tios, avós. E eu acho que é importante, como pais, claro, sermos os formadores principais, mas também perguntar, pedir ajuda. Todos somos pessoas e até pais são pais pela primeira vez, muitas vezes. Eles próprios também estão na aprendizagem, como lidar com a criança, como educar a criança. Não é só a criança que está a aprender algo pela primeira vez. Às vezes é necessário usar de autoridade sem ferir, né? Sem autoritarismo. Às vezes é importante deixar que a criança tome a decisão por si própria, ou seja, ser, digamos assim, permissivo, ajudar a criança a assumir a responsabilidade, não é? E como disseste, né? Cada criança é uma criança, cada cultura é uma cultura, ou seja, não é fácil ser pai sozinho e crescer sozinho, né? Devemos pedir opiniões, buscar ajuda. Internet, por exemplo, pode ser uma boa ferramenta, não é? Sim. Nos sítios certos. Sim, nos sítios certos, obviamente, né? Há muita informação, não é? Pois na sociedade de hoje, né, na nossa geração, esse é outro fator, porque as crianças já não são só educadas pelos pais, nem pelos professores, que antes tomavam o papel principal. Agora têm média e Facebooks e televisão e informação constante que também forma, educa as crianças. É inevitável nós ignorarmos isso. E muitos dos valores que estão a ser passados por estes redes sociais, né? Exato, são perigosos e são disfuncionais, contraditórios. Então, Sara Lisa, hoje focamos os pais permissivos, não é? Então, numa só palavra, o que é que dirias para encerrarmos por hoje aos pais permissivos? Uma só palavra, quer dizer, numa só frase. Se identificou com este estilo parental ou tipo de relação que tem com o seu filho, dá para reconhecer que ama o seu filho e que quer respeitar o seu filho, mas tem que saber também que os seus filhos precisam se sentir seguros em si e através da orientação eles podem se sentir seguros, como também o afeto. É preciso as duas coisas, claro, com limites saudáveis, sem reprimir o filho, como tem feito, mas também ter alguma segurança, para a criança saber se acontecer alguma coisa, o pai está lá, a mãe está lá, posso contar com o meu pai, com a minha mãe. Muito obrigado, Sara Lisa. Obrigada. Foi excelente esta entrevista. Queridos ouvintes, na próxima semana vamos continuar a falar sobre os 4 principais estilos de pais. E vamos especificamente falar sobre pais com estilo negligente, ou seja, pais baldas. É provável que cada um de nós já teve os seus dias em que se baldou um pouco, desculpem a expressão, e vamos falar não disso, mas um estilo consistente de negligência e as consequências que isso pode trazer nos filhos. Se gostarias de saber mais sobre o Celebrando Restauração, os vários serviços à sua disposição, fica atento aos contactos que o Levi te vai dar. Podes também entrar em contacto direto connosco através do Facebook, Sara Lisa Gugeral ou Danilo Gugeral, e podemos conversar no chat. Quero deixar, em nome do Celebrando Restauração em Portugal, um grande abraço para si, querido ouvinte. Até para a semana. Contacte Danilo Gugeral através do 967 986 360. Poderá fazê-lo também através do Facebook. Estamos a terminar por hoje, mas não perca o próximo programa. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.